o quadro Cafezinho de Política no nosso programa. No Panorama 95, Cafezinho de Política. Cafezinho de Política de hoje, a gente recebe o deputado federal e candidato à reeleição Carlos Alberto de Souza Rosado II, ou simplesmente Beto Rosado. Está em seu segundo mandato de deputado federal, é filiado ao Partido Progressista e também preside o Partido PP aqui no nosso Rio Grande do Norte. Deputado Beto Rosado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95 FM. Quero aqui dar o bom dia também a Geraldo Oliveira, a desejar também os parabéns à sua mamãe, Dona Delmira, e Diogo, que está aqui conosco, vereador, e nosso querido Reginaldo de São Fernando. É uma lenda viva, Reginaldo, né? É uma lenda viva. Está com um diabetes avançado, mas está vivo ainda. Deputado, e aí, como é que está a caminhada aí? Em seu segundo mandato de deputado federal, né, quando você coloca-se numa disposição para disputar mais uma vez o mesmo cargo, naturalmente há aquela questão, por exemplo, de prestação de contas. Né? Isso dá tempo fazer a prestação de contas numa campanha tão rápida como essa? Dá tempo, Marcos. Tem vários veículos de comunicação. Hoje, com as redes sociais, você pode apresentar sempre, toda hora, as suas ações, realizações. E eu tenho apresentado a Rio Grande do Norte muitas ações que foram importantes, benéficas para o Estado. Principalmente ali na região da Costa Branca, região salineira, região produtora de fruticultura irrigada, região produtora de petróleo. Beto Rosado teve uma atuação importantíssima para a estruturação das cadeias produtivas do nosso Rio Grande do Norte. Desde o decreto do sal, que estabilizou a indústria salineira, desde a chegada das empresas privadas explorando os campos maduros de petróleo, onde a Petrobras estava já desinteressada, desde a entrada da nossa maior produção de fruticultura, que é o nosso melão, no mercado chinês, e tudo isso vem aumentando os postos de trabalho do Rio Grande do Norte. Acredito que toda essa cadeia produtiva, mais de 60 mil pessoas garantiu a empregabilidade através de uma ação do nosso mandato. Mas não foi só aí, foi além. Nós lutamos muito pela transposição do Rio São Francisco, principalmente o ramal Apodi, onde chega a água ali no oeste através desse ramal, vindo lá do reservatório de Caiçara até o nosso reservatório Santa Cruz, no Apodi. E muitas outras ações, recursos, emendas parlamentares que abrangeram muitos municípios do Rio Grande do Norte e principalmente Caicó, que tem recebido uma atuação muito importante do nosso mandato. Aqui em Caicó você recebe apoio do prefeito Tadeu, né? Isso também de outras lideranças políticas, né? Com relação à questão de Caicó, o que é que você tem conseguido ao longo desses últimos anos do seu mandato trazer de benefício para a cidade? Marcos, Tadeu é um parceiro político que eu tenho feito essa parceria lá de Brasília. Aqui o nosso vereador Diogo é esse elo que está ligando a Assembleia Legislativa, o mandato de Beto Rosado e a Prefeitura Municipal. Muitos recursos vieram através dessa parceria, eu vou citar aqui, são muitos, vou tentar ser sucinto para não me demorar. Mas veio recursos para o Hospital Regional Telecila Freitas Fontes, da ordem de 300 mil. Veio uma ambulância do tipo A aqui para Caicó. Veio várias pavimentações de ruas. Eu cito aqui Rua César Rodrigues Fechini, Rua João Tomás de Brito, Maria das Dores Pereira, Heriberto Martiniano, Coronel Bembem, Marinheiro Manuel, José Hermínio, Homero Alves, Josefa Vieira. Também chegou aqui em Caicó um equipamento agrícola, trator com implementos. Veio também, Marcos, na época da Covid-19, respiradores. Os parlamentares tiveram a oportunidade de realocar recursos e, sabendo a importância e a necessidade que o Rio Grande do Norte tinha de adquirir esses equipamentos para o combate à Covid, Beto Rosado não esqueceu Caicó e mandou esses respiradores, além de um veículo para assistência social. Tivemos recentemente aqui no município inaugurando uma passagem molhada lá na comunidade Barra da Espingarda. Por sinal, quero aqui registrar
a importância da obra e a qualidade da obra que eu fui ver em loco. Já também está sendo construída uma passagem molhada lá no João 23, também fruto dessa parceria do nosso mandato com o vereador Diogo, com o prefeito Tadeu, e muitos recursos na área da saúde. A gente sabe que há um déficit muito grande na atuação do poder público na saúde e a gente tem feito incessantemente alocação de emendas da ordem de 1 milhão, 300 mil, 700 mil, para equipar os postos de saúde, para ter o funcionamento adequado, para ter equipamentos. Somando tudo isso, Marcos, já passa dos 5 milhões e meio de reais que essa parceria tem trazido de benefício. Então eu acredito que Beto Rosado é parceiro de Caicó, tem atuado como um deputado federal de Caicó e, se Deus quiser, vamos continuar e manter essa parceria. O PP tem aqui na nossa cidade uma candidata, no caso, também para o mesmo cargo do deputado federal, que é Mara Costa. Como é que é essa relação, por exemplo, entre os candidatos do partido? Vocês têm uma pretensão de eleger o maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados? Como é que está essa questão? Marcos, o PP fez uma nominata com 9 nomes concorrendo à Câmara Federal. E nós buscamos manter uma representação de cada região, uma representação regionalizada dentro da nossa nominata. Então, Mara Costa veio somar para representar a região do Seridó. Beto Rosado é um parlamentar nascido em Mossoró, né? Então a minha atuação fica muito localizada na região oeste, mas como eu estou no mandato, eu tenho essa capilaridade de chegar até Caicó, chegar até as várias regiões do Rio Grande do Norte. Então a gente tem representação no Mato Grande, tem representação no Agreste, tem representação no Médio Oeste. Então isso deu uma condição importante para o partido para que a gente sonhasse em conquistar um número de cadeiras até mais do que uma. O que se comenta e o que se foi preparado para essa eleição de 2022 é que o partido entraria com uma garantia. Falar em garantias é difícil, mas com um projeto bem viável para uma vaga. E que se nós tivéssemos um sucesso eleitoral através de todos os candidatos, uma segunda vaga é extremamente viável, haja vista o modelo político que se instalou, né? Cada partido ele vai ter que colocar uma nominata e nós entendemos que a nossa nominata é uma nominata forte que vai disputar aí nas cabeças das nominatas mais votadas no Rio Grande do Norte. Você acha que a atual bancada federal deu conta do recado? Pergunto isso porque a gente já tem visto algumas críticas, né? A atuação da nossa bancada federal, principalmente com relação à questão do Senado Federal. Mas você acha que a atual bancada federal ela tem o que mostrar para a nossa população? Marcos, eu faço uma crítica aqui à bancada federal no sentido de que não existe uma união consolidada, forte em favor do Rio Grande do Norte. A maioria dos parlamentares tem projetos pessoais, ações pessoais, isso é uma coisa natural do ser humano, mas eu gosto de citar, por exemplo, o estado do Ceará, que fica ali vizinho ao Rio Grande do Norte. Quando se luta por uma ação para o Ceará, todos os parlamentares se unem em torno desse projeto. Já o Rio Grande do Norte não tem essa tendência. E eu cito aqui, por exemplo, a última reunião de bancada que eu participei, a última que teve, eu levei um pleito que era a duplicação da BR-304, que é a nossa principal artéria viária no Rio Grande do Norte, que liga a capital, Natal, até a chegada do Ceará. E foi um pleito que não foi atendido pela bancada como prioridade, usando de argumento a bancada federal, dizer que nós tínhamos que terminar os aportes dos recursos do reservatório Oiticica, que está sendo construído, e da reta Tabajara, que também está sendo construído. Mas, obviamente, eu argumentei que nós estávamos aí com garantias do governo federal, do então ministro Rogério Marinho, dos aportes totais desses recursos, e que o sinal
que a bancada deveria mandar, numa emenda coletiva de bancada, seria o início dessas obras da duplicação da 304. Infelizmente, fui voto vencido, e isso mostra que não houve essa união, esse entendimento em grupo de que isso era uma obra importante, estruturante para o Rio Grande do Norte. A que se deve essa dificuldade de união, por exemplo? Você acha que a dificuldade que sempre existiu ao longo desses últimos anos, de uma interlocução, de um diálogo entre o governo do Estado e o governo federal, né, de ambos os lados, acabou também influenciando nessa questão da bancada federal? Olha, de certa forma acaba influenciando. A bancada às vezes se divide, até mesmo quando nós vamos votar, por exemplo, a liderança da coordenação da bancada sempre se divide, deputados para o governo do Estado, deputados para o governo federal, e isso acaba atrapalhando o andamento dos trabalhos. Mas mesmo dentro dessa crítica que eu faço, eu também faço elogios, porque a bancada tem se mostrado ativa, nós temos bons parlamentares, e eu acredito que o Rio Grande do Norte viu um grande avanço no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento estrutural, a chegada das águas do São Francisco, essa conclusão de Oiticica, viaduto Maria Lacerda, todo aquele acesso do aeroporto de Natal, tudo isso fruto também de trabalho incessante da bancada federal. Então existem erros, existem falhas, mas existem acertos também. Com relação à questão das eleições de 2022, está mais fácil de ser feita, está mais diferente, o eleitor ele está com comportamentos que você não via, por exemplo, nas últimas eleições? Marcos, essa é uma pergunta muito interessante. Na eleição passada, em 2018, que eu concorri, né, ao cargo de deputado, eu senti uma pressão das ruas muito negativa, muito contra a classe política, um desejo de renovação enorme da população. Tanto que, se você olhar o resultado nas urnas, todos os parlamentares que se candidataram teve uma queda vertiginosa na sua votação. Cita aqui um Walter Alves que tinha tido 150 mil, teve 80 mil. Um Rafael Mota tinha tido também 150 mil, teve menos de 80 mil. Todos caíram pela metade. Só teve um deputado, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que subiu a votação, que se chamou Beto Rosado, que eu tinha tido 64 mil na minha primeira, em 2014, e tive 71 na minha segunda. E para responder a sua pergunta, o meu sentimento das ruas é de uma mudança muito positiva. As pessoas estão muito mais receptivas, recebendo, abraçando, conhecendo o nosso trabalho. Por exemplo, eu caminho muito rua a rua na cidade de Mossoró, que eu sou nascido, né? Então eu estou sentindo a população, de certa forma, reconhecendo o trabalho que foi feito ao longo desses anos, e isso eu acho que vai se refletir nas urnas, assim eu espero. Como é que é a posição do seu partido para as eleições presidenciais? O Progressistas é alinhado com o governo federal e apoia a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas você vai deixar, por exemplo, os seus aliados aqui à vontade, não? O meu projeto é a minha reeleição. Então eu trabalho no sentido de que eu posso ter parceiros que sejam tendenciosos ao bolsonarismo, posso ter parceiros que sejam tendenciosos ao lulismo, ao Ciro. Então eu não vou fazer uma campanha de fazer muros para eleitores. Eu quero mostrar o meu trabalho, mostrar que esse trabalho é importante e que esse trabalho vai ser feito independente do governo que ali estiver. Nós vamos trabalhar para o Rio Grande do Norte. E para governo do Estado, qual a sua posição? Governo do Estado, eu fiquei numa situação delicada, porque não houve uma postulação de um governante alinhado com o nosso pensamento progressista. Nunca tivemos alinhamento com a atual governadora Fátima Bezerra. Não temos um alinhamento com o Partido Solidariedade, que lançou Fábio Dantas. E Stevenson é uma figura política delicada de se trabalhar, né? Ele trabalha assim meio apolítico, né? Se um político que está há mais de um mandato ou dois trabalhando, ele acha que aquilo ali pode atrapalhar um projeto dele. Então a gente ficou meio que num limbo eleitoral para governo,
mas eu espero que o Rio Grande do Norte faça uma boa análise para que a gente possa ter um governo que trabalhe efetivamente a estruturação do nosso Estado. É mesmo deixando os seus filiados bem à vontade com relação à disputa para o governo, você seria capaz de dizer, por exemplo, de todos os candidatos, quem é que reuniria hoje as melhores condições para governar o nosso Estado? Isso é uma pergunta muito delicada, Marcos. Não tenho nem condição de responder isso agora. Mas por que você não quer responder? Vou dizer assim, eu estou estudando e sou muito verdadeiro na minha resposta. Então você acha que não tem realmente esse nome, por exemplo? Você acha que nós estamos carentes de bons nomes para disputar? Ah, sem dúvida nenhuma. Muito carente. Nós tínhamos expectativa de que houvesse candidaturas boas que agregasse a oposição do Rio Grande do Norte, onde eu me sinto, né, onde eu me encaixo, e não tivemos essa candidatura postulada. Acho que o cenário político, eleitoral, ficou muito propício para a atual governadora Fátima Bezerra. E qual deve ser o desafio, na sua opinião, independente de que vença as eleições, do próximo governador ou governador do nosso estado? Olha, o desafio, eu vou lhe dizer qual é o que eu penso. O Rio Grande do Norte compromete toda a capacidade de investimentos dele com o funcionalismo, com a gestão da máquina pública. E isso inviabiliza qualquer nível de infraestrutura, de avanços que o nosso Estado seja carente e necessite. Então, se não houver um governo que tenha coragem de fazer ações que muitas vezes sejam impopulares, mas que deixe a máquina do Estado enxuta para poder criar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de negócio, um ambiente promissor, dificilmente a gente vai ver o Estado avançar. O que a gente viu nos últimos anos foi o Estado apenas cumprindo a tabela do pagamento do funcionalismo. E não é só isso que a gente precisa de mais do que isso. Geraldo? Deixa eu só colocar ali nessa fogueira. Esse posicionamento do deputado Beto Rosado, ele reflete essa relação do PP Nacional com Solidariedade? E o deputado ficou desgostoso em algum momento do posicionamento do PP Nacional? Não tem absolutamente nada a ver com o cenário nacional, apesar do que o Solidariedade ele se alinhou com a esquerda, né? Ele apoia a reeleição do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Mas aqui no estado é diferente, né? Aqui no estado é uma situação diferente. Então, nós entendendo que o grupo do Solidariedade, ele se mostra como um grupo de oposição, então não há um ambiente político de um alinhamento com o progressista. Já para o Senado, o seu posicionamento é mais facilitado? Para o Senado, eu vou votar em Rogério Marinho, entendendo todo um esforço que foi feito durante o período do Ministério do Desenvolvimento Regional para alavancar o Rio Grande do Norte. Eu posso dizer assim, com a mais absoluta tranquilidade, já visto a gente vê aí na imprensa muita informação, de que Rogério não ajudou com nenhuma emenda Beto Rosado, mas só os atos de garantir que a transposição chegasse, de garantir que o ramal Apodi, que era um sonho que já estava quase perdido pelos potiguares, porque se não existe ramal Apodi, praticamente não existe transposição no Rio Grande do Norte. A gente só teria chegando através do leito natural do Rio Piranhas, colocando aqui em Armando Ribeiro a água do São Francisco, mas não tinha obras estruturantes, não tinha canal, não tinha nada que entregasse ao Rio Grande do Norte um volume de água adequado. Então, isso só foi feito por quê? Porque existiu um ministro com coragem de licitar essa obra e de iniciar essa execução que já iniciou. Então, só esse ato aí, para mim, já credenciaria um grande ato, uma grande ação do ministro Rogério. Mas, obviamente, não se resume a isso. Foram muitas outras ações e a gente tem acompanhado esse trabalho e merece. Rogério não é aquele grande político povão de rua, mas é um homem trabalhador. Deixa eu aproveitar que você é o primeiro candidato com mandato que a gente entrevista aqui nessa nossa rodada de entrevistas, e até se você chegou aqui um pouco mais cedo, está ouvindo aqui a propaganda eleitoral gratuita, e alguém fazia uma crítica ao orçamento secreto, e você até
tentou dar aqui a sua versão. E no último debate, o orçamento secreto, ele foi inclusive tema aí de polêmicas, até, por exemplo, fazendo uma certa ligação com alguns escândalos que aconteceram no nosso Brasil. O que é que existe de crime nessa questão do orçamento secreto? Marcos, orçamento secreto é uma nomenclatura que criaram para essas emendas que os parlamentares destinam para os estados. O que aconteceu foi o seguinte, a Câmara Federal, na época que Henrique Alves era presidente da Câmara, criou o orçamento impositivo. Isso já facilitou muito a vida dos parlamentares, porque antigamente o deputado tinha que chorar na base, vamos assim dizer, para poder liberar as emendas para as suas regiões. Tinha que ser um apoiador para que as emendas fossem em quantidade liberadas. Depois criou-se o orçamento impositivo para as emendas de bancada. E agora a Câmara criou as chamadas emendas de relatoria. Ela pegou uma parte do orçamento federal e trouxe para dentro da Câmara para poder ser destinada a partir do encaminhamento dos parlamentares. Então, o que aconteceu é que essas emendas estavam sendo indicadas, mas não estava indo com o nome, não tinha a marca de quem estava indicando. E isso, pelo menos para mim, Beto Rosado, era muito ruim. O bom é que tem a marca, que inclusive foi pauta do Tribunal Superior de Justiça, pedindo para que a Câmara desse nome aos bois, vamos dizer assim. Então isso vai evitar que os grandes medalhões do Congresso Nacional criem orçamentos aí de 200, 300, 400, 500 milhões em causa própria, sem colocar o seu nome lá. Então, agora, com essa alteração, colocando nome, eu acredito que esse bolo vai ser muito melhor distribuído. E tá certo. Se a pessoa vai destinar recursos para a sua região, eu pelo menos adoro dizer, olha, eu arrumei um recurso para Caicó, tá aqui o meu trabalho por Caicó. Então esse orçamento, ele era secreto nesse sentido. Os parlamentares destinavam os recursos, mas não colocavam a sua assinatura. Então você acha ali. que deram nome equivocado? Porque se a ideia é realmente tornar mais transparente, por que secreto? Por que a nomenclatura secreta? Isso é um nome pejorativo que quem está na oposição gosta de usar, né? Então, é a coisa natural da política. Alguns municípios do nosso estado já foram beneficiados com esse orçamento secreto? Toda hora o orçamento das emendas de relatoria, aí eu vou chamar emendas de relatoria, chegam ao Rio Grande do Norte. Eu mesmo tive acesso, destinei alguns recursos de relatoria para o nosso estado. E quanto mais eu conseguir, melhor, porque eu sei que eu estou ajudando o nosso povo. Só para fechar, chegando sendo reconduzida à Câmara dos Deputados, quais serão as suas próximas bandeiras? Olha, essa questão da duplicação da 304 com certeza vai ser uma bandeira importante de se defender, porque o Rio Grande do Norte não pode ter uma das piores malhas viárias do nosso Nordeste, né? Você vê ali de Alagoas, passando por Pernambuco, Paraíba, até chegar ao Rio Grande do Norte, você tem a artéria principal ali toda duplicada. Chega no Rio Grande do Norte, eles querem, inclusive, falar sobre privatização da rodovia. E isso é um absurdo, porque privatização significa cobrar pedágio. E nós não podemos pagar pedágio para ser transportados no nosso estado. Então vamos abrir o olho, o Rio Grande do Norte, para quando algum político estiver falando sobre duplicação de 304, não vamos aceitar duas coisas. Uma é a privatização. E a segunda é a história de uma terceira via. O que é uma terceira via? Pega ali aquelas regiões de mais lentidão de trânsito, por exemplo, lá na região do Açu, que tem sobe vale, desce vale, caminhões carregados de telha, tijolo, né, porque tem muita olaria lá, criar uma terceira faixa para a ultrapassagem. Isso não é interessante para o nosso estado. Nós temos sim que lutar pela duplicação. E tem muitas outras ações. A gente fez um folhetinho dizendo o que é que nós vamos lutar. Aqui no Rio Grande do Norte tem que se espelhar também em uma ação do estado do Ceará, que é o Cinturão das Águas. Precisamos interligar todas as regiões secas. Uma interligação de nossas bacias, Santa Cruz, o Mari, Armando Ribeiro. Não vou colocar aqui Lagoa do Bonfim, porque eu não conheço se existe projeto para Lagoa do Bonfim, mas interligar nossas bacias e trazer
através de uma gravidade, né, sem o bombeamento, porque o custo maior de transporte de água é o bombeamento. Então, pela nossa geografia, nós temos condição de trazer essas águas para até perto da região ali de Touros, vindo do oeste. Então, temos que fazer um cinturão das águas no Rio Grande do Norte. Tenho dito também que a gente tem que lutar, por exemplo, na construção de casas populares, já vim com os painéis solares para diminuir o custo da energia para o cidadão de baixa renda, né? Isso aí já é uma coisa extremamente viável. Lá em Mossoró, Marcos Dantas, as casas populares foram criadas com aquecedor solar. Você já foi em Mossoró, Marcos Dantas? Já. Mossoró é uma terra assim no clima europeu ou é um clima quente? Clima quentinho. Aí imagine você construir uma casa popular com aquecedor solar no teto da casa. É uma disparidade de um projeto, né? Muito melhor gastar num painel solar que já diminui o custo da energia do dono da casa, né? Deputado, obrigado pela sua participação, sucesso na campanha e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos Dantas, pela oportunidade que você me deu, usando aqui a sua audiência, o público de Caicó. Estamos aqui ao lado do nosso querido vereador Diogo, que é um parceiro meu, um amigo, e que, se Deus quiser, nessa campanha a gente vai ter a oportunidade de mostrar ao povo de Caicó todo o trabalho que Beto Rosado vem desenvolvendo ao longo desses últimos 7 anos de mandato. Eu tenho certeza que Caicó vai lembrar de Beto e vai ajudar Beto. Pode pedir o voto aqui, não pode? Já está autorizado. Eu não sei se a legislação permite, né? Mas é melhor evitar, né? Vai que a gente receba vamos evitar, né? Mas o material vai estar aí, todo mundo vai ver que como é fácil ajudar Beto. Obrigado, deputado. 8h06. Conversamos aqui no nosso cafezinho de política hoje com o deputado federal Beto Rosado, candidato à reeleição. Repito sempre aqui, quem quiser, o candidato que quiser o espaço está aqui aberto, basta entrar em contato com a nossa emissora, jornalismo da rural, @gmail.com, marca aqui a entrevista, a gente abre espaço aqui tranquilo para vocês. Hoje começa a festa do Sagrado Coração de Jesus, lá de Jardim do Seridó. O Padre Fabiano, ele traz mais detalhes aqui no nosso programa. A cidade de Jardim do Seridó já se prepara para viver pós-pandemia, né, da Covid.